Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esta celebração é em intenções pelo aniversário de Lígia Moura, 41 anos, Alice Lopes Bianchi, 6 anos, Márcio Pereira Rezende. E em ação de graças também pelo aniversário de casamento de Marcelo e Daniele, 18 anos. Bom dia! Bom dia. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas. Boas-vindas também àqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook, de tantos lugares, numa só prece, numa só oração e também numa só escuta do que o Senhor tem a nos dizer neste dia. É com alegria que prosseguimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. Deixe a luz do céu. Cantamos no início da celebração. Mas muitas vezes preferimos as trevas. Quando o erro, o pecado impera em nossas vidas, não estamos na luz, infelizmente. Mas se conseguimos enxergar o nosso erro, estamos sim na luz. Só quem está na luz enxerga o que está fora do lugar. Perdão, Senhor, por todas as nossas faltas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o nosso Deus cantando. Deus Pai, todo poder.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como o vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, foi apresentado hoje no templo. Fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, vamos receber a Bíblia Sagrada. Leitura do livro do profeta Malaquias. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu mensageiro. Ele preparará o caminho diante de mim. E subitamente virá ao seu templo o Senhor que vós buscais e o mensageiro da aliança que vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá resistir ao dia de sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do fundidor e como a potassa dos lavandeiros, e se sentará como aquele que funde e purifica a prata. Purificará os filhos de Levi, e os acrisolará como prata e ouro. Eles serão, então, para o Senhor, os que apresentam oferendas conforme a justiça. Comprazerá ao Senhor a oferenda de Judá e de Jerusalém, como nos dias antigos e como nos anos passados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente.
da glória. É o Senhor o valoroso, onipotente. O Senhor o poderoso nas batalhas. O Rei da glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este Rei da glória. O Rei da glória é o Senhor onipotente. O Rei da glória é o Senhor, Deus do universo. O Rei da glória é o Senhor onipotente. O Rei da glória é o Senhor onipotente. Leitura da primeira carta aos Hebreus. Irmãos, como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que, por medo da morte, estavam a vida sujeitos à escravidão, pois, afinal, ele não veio em auxílio de anjos, mas da descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas que concernem a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, e capaz de socorrer o que sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso,
esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Impelido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais apresentaram o menino Jesus para cumprirem as disposições da lei, tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, tu deixas teu servo, segundo a tua palavra, em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe ficavam admirados com tudo o que se dizia a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia da apresentação do Senhor. Só a cada 6 ou 7 anos que a gente celebra no domingo a apresentação do Senhor. Porque hoje seria o 4º domingo do tempo comum. Era para eu e os coroinhas estarmos de verde, aquela cor tão bonita, o verde, não é? Então, era para estarmos de verde, mas como a apresentação do Senhor, que a igreja comemora no dia 2 de fevereiro, caiu no domingo, então a apresentação ocupa o lugar. Ela é uma celebração bastante importante na igreja, e então é uma exceção no tempo comum, podemos dizer assim. Por sinal, né, gente, hoje é 2/2 de 2020, de trás para frente, de frente para trás, sempre a mesma coisa. Não vai faltar gente supersticiosa para fazer alguma previsão com relação a esses números. Mas enfim, gente, a apresentação do Senhor é quando Jesus, ainda bebê, foi levado ao templo. Segundo a lei de Moisés, que está no capítulo 13 do livro do Êxodo, lá no capítulo 13 do Êxodo, que ele prescreve que todo primogênito devia ser apresentado a Deus. Mais ou menos quando completava 40 dias, a criança era apresentada a Deus no templo. Era um tipo de consagração que se fazia da criança. Hoje nós temos a nossa consagração também, não temos? Quando foi a nossa consagração? Foi no dia do nosso batismo, o dia da nossa consagração. Você pode até falar assim, mas Jesus teve 2 consagrações, porque ele foi batizado. Mas Jesus recebeu o batismo de João Batista. O batismo de João Batista não era a consagração, era um batismo para expiação dos pecados. O batismo que é a consagração é aquele instituído por Jesus, aquele que antes dele subiu aos céus, ele disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo instituído por Jesus e que nós recebemos que é consagração para nós. Mas naquela época, quando Jesus era criança, ainda não tinha o batismo. Era a apresentação da criança no templo, purificação da mãe que tinha que fazer, todo um ritual. Como eu disse, para se cumprir a lei de Moisés. Mas na lei de Moisés, não é só o primogênito, filho de pessoa humana, que tinha que ser consagrado a Deus. O primogênito, ou seja, a primeira cria dos animais, também tinham que ser consagradas a Deus. E a primeira cria dos animais, ela era sacrificada. O ser humano não. Mas a cria dos animais, sim. E Moisés diz que essa consagração da pessoa humana a Deus era em gratidão a Deus, que libertou o povo do Egito e mandou para a terra prometida. Era uma ação de graças a Deus. Porque, gente, imagina um casal que nunca teve filhos. Aí tem o primeiro filho, é aquela baita expectativa. Todos os filhos são importantes, mas o primeiro, o casal nunca foi pai, nunca foi mãe. Enfim, eu imagino a expectativa. Então, você vai oferecer o primeiro a Deus. O primeiro. E por isso, então, dada essa importância do filho, que era uma ação de graças, uma gratidão a Deus. E os animais em sacrifício, porque era uma forma de agradecer a Deus oferecendo animais. Era considerado naquela época um ato agradável a Deus.
oferecer o sangue de animais no templo. Tanto que Jesus, gente, foi levado ao templo e vocês viram que Maria e José ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos. Em sacrifício também matava as aves para oferecer a Deus pela criança que nasceu. Quando a família tinha mais condições, oferecia uma ovelha. Quando a família não tinha muita condição, oferecia um par de rolas ou pombos. Então, por esse gesto, a gente já percebe que Maria e José eram um casal pobre. Um casal pobre. Mas Jesus, essa norma do Antigo Testamento de oferecer o primogênito a Deus, ela não era uma prática exclusiva dos judeus. Tinha religiões pagãs que também ofereciam o primogênito a Deus. Só que a diferença deles para os judeus, sabe qual era? Que eles ofereciam e matavam. Ofereciam em sacrifício a criança a Deus. Lembra daquele episódio, vocês devem lembrar, quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Lembra? E na hora que Abraão vai sacrificar, Deus fala, não. Por que Deus fez isso? Alguém pode dizer assim, ele estava testando a fé de Abraão. Ora, mas se Deus sabe tudo, ele tem que testar? Não, ele não precisa testar ninguém. O que Deus quis com aquele gesto é mostrar uma grande diferença entre ele e as divindades pagãs. Para as divindades pagãs tinha que se sacrificar crianças, e para ele não. Ele disse, eu sou o Deus da vida, não sou o Deus da morte. Não vai sacrificar. Porque, gente, a própria Bíblia nos traz nomes de divindades pagãs, para as quais se ofereciam crianças previamente decapitadas, e queimavam as crianças. Por exemplo, Moloque, está na Bíblia essa divindade. Astarte, Melcom, eram divindades terríveis. Quer dizer, o povo criava essas divindades, e matavam crianças e ofereciam para elas. Quando Deus fala, não, Abraão, ele se manifesta como o Deus da vida, e não o Deus da morte. Aí, gente, Jesus no Evangelho, então, é levado por Maria e José, que cumpriam os preceitos da religião, que cumpriam a tradição. E quando chegaram lá no templo, o velho Simeão estava lá há muitos anos. Vocês observaram a expressão de Simeão? A expressão de Simeão, aqui, se alguém tem a Bíblia, pode olhar no versículo 29. Simeão diz, agora, Senhor, conforme a tua promessa. Simeão tinha recebido uma promessa que ele não morreria sem ver o ungido do Senhor. Mas Jesus já tinha sido prometido pelos profetas, 600 anos antes. Então Simeão diz, agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo ir em paz. Ou seja, Senhor, eu posso morrer em paz. Agora eu posso morrer em paz. Por quê? Porque meus olhos viram a tua salvação, ou seja, viram Jesus, que preparaste diante de todos os povos. E olha como que ele designa aqui Jesus, luz para iluminar as nações e glória do seu povo Israel. Jesus é luz para iluminar as nações. Isso é uma baita novidade, porque para o judeu, o Deus de Israel era uma exclusividade deles, era um privilégio deles. E Simeão, que era judeu e era o homem do templo, apresenta Jesus como luz para todos. Não é só para uma religião, não é só para uma raça de gente, mas é para toda a humanidade. Jesus, gente, ele é para todos aqueles que querem deixar-se iluminar por ele. Jesus é para todos. Então, que nós também deixemos-nos iluminar por Jesus, que ele seja de fato a luz das nossas vidas, e não só isso, que a luz dele resplandeça através de nós. Tradicionalmente, no dia 2 de fevereiro, na igreja se abençoa as velas. Alguém trouxe velas para abençoar? Ninguém trouxe? Já não seguimos tantas tradições, né? Nem lembramos que isso existe, não é mesmo? Mas também a gente não falou semana passada, não tem problema. Mas um pouco mais antigamente se abençoava as velas, num dia como hoje, por causa
justamente da celebração como Jesus, luz do mundo. Gente, para encerrar, é uma bênção de Deus ver que Maria e José levaram Jesus ao templo. E é uma bênção de Deus que hoje tantos pais levam seus filhos ao templo para o batismo. Que bênção de Deus! E que bênção que nós temos tantas crianças na igreja. É uma bênção, louvado seja Deus, pelas crianças e por vocês pais que tragam seus filhos. E eu gostaria também de dizer que vocês pais, que se preocupam tanto com a educação dos filhos, colocam na melhor escola, colocam no inglês, colocam para aprender uma arte, um negócio, algo que passa bem para a sua formação, nunca descuidem da formação religiosa de seus filhos. Além de trazer à igreja, vão sempre insistindo na importância das coisas de Deus na vida da criança. Vão sempre insistindo também na importância da presença deles aqui no templo, na igreja, na importância deles estarem com vocês, na importância de, na medida do possível, o quanto mais possível, eles prestarem atenção com vocês, o quanto possível eles se ajoelharem com vocês quando vocês se ajoelham, participarem. A gente sabe que não é fácil. Tem criança que até absorve isso mais rápido, tem crianças que é mais difícil, seja como for, venham sempre à igreja, bem-vindos, ainda que seja mais difícil, mas que você possa sempre insistir nisso, é uma bênção. Nós fomos crianças, e acredito eu que a maioria de nós não gostávamos de ir à missa, né? Graças a Deus que hoje é diferente, tem coroinhas, olha que bênção de Deus, todos amam vir à missa, né? Tem adolescentes que cantam, tem que leem, que bênção, graças a Deus, mas quando eu era criança, não gostava de missa. E meus pais faziam ir na marra, não tinha querer ou não querer. Ficava do lado, quietinho, se saísse de perto, nem pensar. Mas eu não gostava. Eu nunca fui coroinha, hein? Nunca fui. Eu não gostava. E sabe aquela hora do ofertório? Quando o povo responde assim: receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome. Para mim era o sacrifício de ficar na missa. Falei, nossa, o sacrifício já está do meio para o final. Era assim que eu pensava. O sacrifício já está do meio para o final. Eu tinha inveja dos meus amigos que não iam na missa, que os pais não iam, eles não eram obrigados a ir. Eles é que são felizes, eu sou obrigado a ir para a missa. Era mais ou menos assim. E hoje eu sou padre, 4 missas no domingo, pelo menos, né? Mas feliz dos pais que insistem, que acompanham, que os filhos gostam da igreja. Uma vez eu fui dar uma bênção numa empresa, e um senhor tinha começado a frequentar a paróquia. Ele disse assim para mim: padre, eu estou gostando muito da paróquia, e fico pensando que eu devia ter começado a frequentar muito antes. Eu acho que se eu tivesse começado a frequentar antes, eu não estaria tendo agora os problemas que eu estou com meu filho. Meu filho está, padre, com 19 anos, mergulhado no mundo das drogas. Está uma luta muito difícil com ele, padre, muito difícil. Ou seja, pode ser que sim, pode ser que ele, preenchendo o coração do filho com Deus, com os amigos que também vão na igreja, o menino não tivesse sido tão vulnerável às drogas. Eu fico pensando o que seria de mim se meus pais não tivessem me levado à igreja. Eu não sei o que seria de mim, certamente não seria padre, teria tomado outros rumos. Certamente, sabe lá Deus que coisas teriam ocupado o lugar no meu coração. Que coisas? Então, é importante. E, queridos pais, reitero, insistam para que venham, ensinem a fazer as orações em casa, a rezar, ensinem a ser tementes a Deus, ensinem, quando chegarem na igreja com vocês, fazerem aquele momento de oração, até ficar de joelhos um pouco com vocês. Se não conseguem ficar quietinhos a missa inteira, que fique pelo menos uma parte, mas ensinem, não desistam, pelo bem de seus filhos e pelo bem de vocês mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, apresentemos a Deus as nossas preces. Rezamos, Senhor, por nossa sociedade, para que ela seja iluminada por vossa presença durante toda a caminhada de sua história. Oremos. Que nossos olhos vejam em Jesus a luz que salva o mundo. Rezemos pelas pessoas que vivem longe de Deus e não conhecem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Oremos. Que nossos olhos vejam em Jesus a luz que salva o mundo. Rezemos por nossa igreja, chamada para apresentar e testemunhar Jesus Cristo como luz das nações, e que ela persevere sempre nesta missão. Oremos. Que nossos olhos vejam em Jesus a luz que salva o mundo. Rezemos pela nossa comunidade, para que em sua caminhada possa professar e apresentar Jesus Cristo como Salvador e verdadeiro protagonista da história. Oremos. Que nossos olhos vejam em Jesus a luz que salva o mundo. Volta e meia tem alguma coisa que assombra o mundo e faz o mundo viver nas trevas. É o medo, é a violência, são as guerras, são as disputas entre os governos. Mas nós temos aí algo a mais, é o tal do coronavírus. Já temos medo desse negócio chegar perto de nós. Se bem que eu acho que a imprensa maximiza demais, sabe? Tem outras gripes matando muito aí também, ninguém fala nada, mas enfim. Mas de qualquer forma é mais um mal, é mais um mal que nos assombra. Que Deus ilumine todos os pesquisadores, aqueles que estão à frente do combate desse vírus. Que esse mal possa ser eliminado quanto antes, que seja um medo a menos para a humanidade, e que Deus tenha misericórdia daqueles que estão enfermos e daqueles até que já faleceram. Tudo isso te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebamos as oferendas. Vai
e com as ofertas do pão e vinho, colocamos também a nossa vida. Que cada missa, gente, seja para nós uma consagração. Afinal de contas, cada missa é uma apresentação. Quando você fala, eu vou à missa, você está dizendo, de certa forma, eu vou me apresentar ao Senhor. Jesus foi apresentado, foi consagrado. Nós fomos consagrados no batismo, que a missa seja uma renovação da nossa consagração continuamente. Seja um reviver do sentimento de consagrados, que deve ser assim, latente, que deve ser vibrante em nosso coração. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Toda a Santa Igreja. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas da Igreja em festa, nas quais vos apresentamos vosso Filho único, que nos destes como Cordeiro sem mancha para a vida do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, é necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vosso Filho eterno, hoje apresentado no templo, é revelado pelo Espírito Santo como glória do vosso povo e luz para todas as nações. Por essa razão, também nós corremos ao encontro do Salvador, e com os anjos e com todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Jeremias, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Esta Santa Missa está sendo celebrada na intenção de Francisco Marques de Mendonça, 5 meses, Geraldo Biondo, 40 dias, Heloísa Campanati Ribeiro, 2 anos, e por todas as nossas intenções particulares. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como irmãos e irmãs, saudemo-nos, desejando a paz. Senhor, quero te
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o nosso Salvador, o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que este corpo de Cristo nos guarde para o bem desta vida e nos guarde, sobretudo, para a vida eterna. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém.
abrir espaço de amor pra nossa gente, que faz a paz a mais forte corrente. Que a tua luz venha acender de amor e graça aos corações, irradiando esperanças multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura, espalhar o sonho, a ternura. Que a tua luz venha acender de amor e graça aos corações, irradiando esperanças multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura, espalhar o sonho, a ternura. O pessoal das oficinas de oração está aí para pegar nomes ou não? Não está? É que nas outras missas estavam. Então, se não estão, também não tem aviso. Oremos. Por esta comunhão, ó Deus, completai em nós a obra da vossa graça e concedei-nos alcançar a vida eterna, caminhando ao encontro do Cristo, como correspondentes à esperança de Simeão, como correspondestes à esperança de Simeão, não consentindo que morresse antes de acolher o Messias, por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado ao grupo Querubim, são da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Eram bem menores quando eu estava lá, agora estão bem crescidinhos, foram convidados, aceitaram, bem-vindos. Obrigado por estarem conosco, animando a celebração, gente. Uma salva de palmas. Assim. Bem-vindos sempre, vocês e seus familiares. Bem-vindos. Que alegria tê-los aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquem a Deus com suas vidas. Vão em paz e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. Obrigado também àqueles que nos acompanharam pela internet, Facebook, YouTube. Deus abençoe a todos.